Fala, empresários! Bem-vindo a mais um episódio do PayCast. Meu nome é Felipe Pena, estou sempre aqui com meu sócio, meu amigo Felipe Carvalho. Fala, empresários. Fala, Fê, vamos para mais uma? Bora. E hoje um tema um pouco diferente. Não é sobre... Diferente não, né? Acaba impactando, né? Sim. Diretamente. Mas não é sobre empresas, é sobre política. Um tema que está bem em alta. Bom, no Brasil está sempre em alta, né? Esse é um tema que está sempre em alta no Brasil. E aí? Bora, empresários. Então, se vocês estão acompanhando as notícias, né? Tá tendo essa guerra comercial, né? Mas o que a gente queria trazer para vocês, né? Como o empresário, o que ele deve fazer, né? Quais são as tomadas de decisões, ou o que eles devem se preocupar, ou qual é o momento agora, que número deve olhar, né? Uhum. E não só nesse momento, acho que de política, Fê, mas, por exemplo, a gente teve a pandemia, né? Então, assim, quais são os cuidados numa pandemia que o empresário deve ter? Então, a gente vai dar Sim. algumas dicas que, de repente, sabe como tá no contrato lá, né? Forças maiores, É, por motivos maiores. por motivos Às vezes esse é um maiores. motivo para você negociar agora com o seu fornecedor, né? É isso aí. É. Então, Então, contextualizando aqui, a gente está passando por um momento aí de tensão entre Estados Unidos e Brasil. O Lula fala algumas coisas, o mercado reage, geralmente reage de forma negativa. uhum, É, e aí acabou de sair mais uma tarifa aí de 50% nos produtos que o Brasil vende para os Estados Unidos, isso aí. certo? Então, a ideia aqui é dar mais um norte, mais uma vez, para você empresário aí, e agora você especificamente que depende diretamente de algum produto, né? Por exemplo, a gente tem clientes que dependem muito do ferro. Uhum. Então, com a oscilação do dólar, a gente, né, eles sofrem, mas os concorrentes também sofrem. Então, em última linha, não é exatamente o que o mercado faz com você. É o que você faz com o que o mercado fez de você, Perfeito. né? Então, assim, pô, aumentou o aço, aumentou para todo mundo, mas e aí? E você já conseguiu repassar? Você vai repassar em parte? Você sabe quanto você tem que repassar? Né? Então, é Uhum. mais ou menos essa linha que a gente quer trazer para vocês hoje. É isso aí. Tá bom? Então, nós vamos trazer 5 dicas para ajudar você, empresário, nesse momento, tá? Uhum, Então, legal. primeiro ponto, mapear os riscos. Mapear Mapear os os riscos, riscos. né? Então, nesse momento, 50% sobre o que o Brasil está exportando, né? Uhum. Essa matéria-prima, né? Esse produto, faz parte da sua matéria-prima, faz parte do seu negócio? Então, primeiro ponto, Diretamente ou indiretamente, né? diretamente, indiretamente, Indiretamente todo mundo vai ser afetado, né? todo mundo, Provavelmente. É, né? porque Então, mas acaba, né? tudo que envolve ali os Estados Unidos, a gente acaba respingando aqui também. Agora, sobre mapear os riscos. É, Pô, primeiro, qual que é o impacto direto que você tem? Pô, não, eu realmente eu compro aqui e, cara, sabe, é medido pelo câmbio e isso aqui, meu, já vai Vai me ter um afetar. aumento agora de impacto direto, né? Cara, primeira dica, faça estoque se possível. Então, primeiro faça essa lista. Se alguma matéria-prima sua ou algo, né, que está alinhado, né, à sua produção, ao seu produto, ao seu serviço, está nessa lista de produtos que o Brasil exporta. Uhum. Agora, se o Brasil querer devolver na mesma moeda, né, Ou então seja, taxar os Estados Unidos em 50%? taxar os Estados Unidos também, qual produto que você importa? Uhum. Porque também vai ser afetado. Por enquanto é só o que a gente está exportando, né? É. Uhum. Então, faça essa lista também. Porque assim, se tá dentro se essa lista corresponde a um produto seu, alerta. Alerta total, nesse primeiro momento. Tá? Primeira É. lista, né? Pra saber se você tá ali, né? E é que é complicado também, né? Quando envolve política, nada é racional, né? Nada é linear, vamos falar assim. Racional Uhum. ele não é linear, né? A gente sabe muito bem que existem outros motivos aí dessa medida do Trump aí, que não é, porque o Bolsonaro é meu amigo e o Lula é inimigo. Não, não é isso. É um Tem motivo outras coisas. totalmente financeiro para os Estados Unidos. A gente, pô, isso é óbvio, né? Então a gente sabe que é toda uma articulação política, né? Pô, tá tendo uma, uma investigação, enfim, alguma coisa em cima de um candidato X, ele vai usar isso aí que, olha, tá vendo? Então, por causa disso, eu vou aumentar a tarifa aqui para punir. Não é, cara. Ele cara quer aumentar o lucro dele mesmo. Então, da mesma forma como ele pode estar colocando isso de maneira abrupta, ele tira. Porque a gente viu isso Perfeito. acontecer, né? Então, ó, China, eu vou te taxar. Ah, então eu vou te taxar também. Ah, então eu também vou te taxar. E ficou nessa briga comercial, e aí depois voltou, assim como outros países voltaram. Então, é bem complicado, assim. Você tem que tomar uma decisão com bastante base em dados e tomar uma decisão com bastante parcimônia, porque
vamos supor, a gente até brincou aqui, pô, faz estoque então, isso tudo vai aumentar. Imagina o seguinte, a data prevista é 1º de agosto, né? Perfeito. 1º de Sim. agosto de 25 aqui. Cara, tem um mês, praticamente. Hoje é dia 11, vai. Tem 20 dias aí, pelo menos. Eu não duvido que se lá pro 25º, sexto, sétimo dia, sabe, as coisas já mudarem um outro rumo, já falam, não vai mais ter, ou vai aumentar. Então, assim, tem que estar antenado na política, tem que se resguardar. E eu acho que a dica, até pulei todas as suas dicas, Fê, desculpa, mas assim, acho que a dica número 1 que nunca falha é cash. Tenha caixa. Cash is king, né? Então, qualquer Reserva de emergência. reserva de emergência. Então, assim, não fique descalço aí, não fique quando baixa a maré que a gente vê quem tá nadando pelado, né? Então, assim, Boa. cara, tenha sempre caixa, tenha sempre reserva, tenha sempre uma alternativa ali de dinheiro, que dinheiro ele não vai te trair, né? É isso aí. Mas, E essa é uma dica de reserva de emergência, né? E é pra tudo. É pra pra sua vida tudo, pessoal né? também. Política, reserva de emergência. É. Pandemia, reserva de emergência. Fez Por isso que é sol, de fez emergência, né? frio. É pra uma É emergência. por emergência. Ou é uma oportunidade. É uma Ou vira uma oportunidade, oportunidade, tá? Mas enfim, vamos. Tá. Então a primeira Sob dica condições é. normais aqui que realmente vai existir essa taxação, tá? É isso aí. Então, cara, tem a caixa, ponto. Esse é uma dica unânime aqui. Dica zero. Tem Dica a caixa. zero, isso, tem a Tem a caixa. caixa. Dica número 1. Faça Então, essa lista de. faça uma lista do que você vai ser impactado diretamente. Isso aí. E o que pode afetar nos seus preços, E, enfim. cara, entre em contato com o seu fornecedor também, né? A gente vai chegar nessa. Fique próximo. Nós vamos chegar nessa. Dica número 2, Fê. Contrato. Cláusula de proteção. Tá? Então, esse é um ponto muito importante, porque de repente você não tem nada no seu contrato como força maior. Né? Ou não tem nem contrato. Ou você não tem nem contrato. Então, vamos supor que você tem um produto e você já negociou, tá parcelado, você vai entregar para os próximos 120 dias. Né? Ou 6 meses, 1 ano. E aí você tem uma bomba dessa e você vai continuar entregando com um preço defasado? Então, assim, tem que ter alguma coisa no seu contrato que te proteja nesse momento. A gente já pegou o caso de licitação, assim, né? Licitação, Também. ela é uma faca de dois gumes. Ela pode ser muito ingrata ou ela pode te dar muito dinheiro, né? A gente teve um cliente que ele estava atendendo uma licitação e deu a pandemia. E aí tudo parou. Tudo parou, tal. Só que esse meu cliente, ele era de construção civil. Então, a construção civil foi uma das pernas que não pararam 100%, né? Perfeito. Então, passado aquele primeiro susto, cara, vamos retomar. Só que já tinha se passado, sei lá, 9 meses de um contrato de 1 ano. E aí tudo aumentou. Tudo teve, né? Reajuste de preço. E licitação tem um detalhe, que você não pode reajustar seu preço durante o período Período de de atendimento ali. licitação. Então, casos, né, acho que 90% dos casos, desconheço algum caso que permita assim. E aí quando ele começou a atender, ele voltou a atender e tal, e o cara ligou para ele, ó, quero, né, continuar retirando com você o produto, enfim. Aí eu, não, beleza, tal, mas, cara, tive um aumento aqui. Não, você não pode aumentar. Tem que continuar atendendo as condições que a gente tinha combinado na licitação. E aí bateu o desespero no cliente, né? Porque ele já estava entregando com prejuízo, não era com margem baixa. Ele já estava pagando para trabalhar. Ele falou, Felipe, e aí, o que a gente faz? Eu falei, calma, vamos ler contrato, pega a licitação. Aí foi, linha por linha, aí volta no que o Felipe tá falando. Então, linha a linha no contrato, a gente achou que por motivos de força maior, calamidade pública, ele poderia sim entrar com uma Um reajuste. no caso foi suspensão de fornecimento. Conseguiu suspender o fornecimento lá para esse cliente, para essa prefeitura em específica. Mas assim, se ele não tivesse lido o contrato, se não tivesse, sabe, tomado uma decisão com base em alguma coisa, cara, ele teria tomado muito prejuízo ou uma multa, né? Porque ele ia parar de atender, ia causar um baita de um problema. Então, nesse caso, como é só uma tarifa, não entraria aí como uma cláusula de força maior, calamidade pública, segurança pública, não, acho que não enquadraria, né? Mas sempre tem oportunidade. O contrato ele protege as duas partes. Deveria, pelo menos, né? É isso Então aí. sempre tem uma oportunidade. Então tem uma cláusula de proteção para os dois lados ou de saída para os dois lados, né? Cara, esse contrato ele tem que ser bom enquanto ele for bom para os dois lados. Perfeito. Não pode ser um ganha-perde, né? Então, às vezes,
né, uma possível saída, se você for pego desprevenido por essas taxas, é dar uma olhada nesse contrato de prestação de serviço ou de compra, se você for do outro lado, e enxergar, cara, mas sobre essas condições aqui não faz sentido, né? Enfim, e achar meios ali para sustentar os danos até a nossa política estabilizar. Daqui uns Sim. 400 anos ele estabiliza. Boa. Então, a dica aqui é dar uma revisada com o seu jurídico, chame uma consultoria para te dar um suporte nesse É isso, período, exato. mas revise o seu contrato, vê se tem algo que te proteja nesse momento, porque se o seu fornecedor aumentar o preço, você tem que entender que você vai ter que passar esse preço também, É, né? Entendendo assim, que todo o mercado vai se comportar dessa maneira. E aí, se você não tiver algo que te proteja, algum cliente pode querer te processar ou algo do é, tipo, você pode ter um problema muito maior, sendo que você já poderia estar protegido disso, tá? Então, boa, contrato. boa. Dica número Próximo. 3 ou 4, né, que a gente É, a colocou gente colocou o zero, né? o zero. Vai, próxima dica. Estoque. Estoque, Esse é o certo. momento de... Esse é polêmico, né? Isso é A polêmico. galera que, estoque é dinheiro. Tá lá digitando. Não pode, vocês são burros. Tem que ser um estoque inteligente. É, exatamente. Tem que ser um estoque inteligente. Então, tem a época de vacas magras e a época de vacas gordas, né? Então, se nesse momento você sabe que terá um aumento com o seu fornecedor, enfim, do seu produto daqui para frente, por que não fazer um estoque de segurança um pouco maior? É, Primeiro, você já tem que ter um estoque de segurança, ok? Mas aumenta um pouquinho a margem aí do seu estoque de segurança. tá. Um mês, cobre um mês ali, ou 2 meses, depende do seu produto, né? Enfim. Porque se de repente aumentar o preço e você conseguir segurar o preço por um mês, por 2 meses, você vai estar na frente do mercado. Ó, eu tenho um caso bem legal. Tem um cliente, o Felipe sabe de quem eu vou falar. Ele é bem pequenininho dentro do mercado dele. Vamos pegar assim, ele era das Coca-Colas, ele era a tubaininha ali. Ele era, Tá. né, ele era Aham. pequeno dentro do mercado dele. E a matéria-prima que todos eles, desde a Coca-Cola até ele, era importada. Era em dólar. E aí ele conseguiu uma negociação lá e fez um aporte lá, uma compra de uma matéria-prima, porque ele estava entrando no mercado, ele conseguiu. Beleza. E ele conseguiu segurar essa matéria-prima. Quando ele comprou, saiu um aumento muito alto, muito expressivo. E aí todo mundo entrou, né, com o preço reajustado e tal. Só que ele estava com a matéria-prima antiga ainda. Como ele tinha um volume baixo de clientes, aquela matéria-prima dele durou muito mais do que a do concorrente dele, certo? Então, dentro do mercado ali, enquanto algumas pessoas aumentavam o preço, outras pessoas seguravam, tal, ele conseguiu, sabe, ir mediando ali. Para os clientes novos, ele conseguia até um desconto. E o que ele fez com esse problema? Ele criou uma oportunidade. Ele Lindo demais. aumentou a carteira de clientes dele através de uma compra estratégica que ele fez de estoque. Aí você coloca na ponta do lápis, pô, mas quanto que ele colocou de investimento nessa matéria-prima? Ah, ele ficou com o estoque parado lá. Ah, porque estoque é dinheiro. Cara, tudo bem, estoque é dinheiro, mas cliente traz mais dinheiro. Cliente é dinheiro, Uhum. né? Então, ele usou esse problema, essa fragilidade. Vou até usar o termo no livro do Taleb, né? Ele se tornou antifrágil. Ele usou um problema do mercado como vantagem dele. Então estava todo mundo desesperado com a matéria-prima lá no alto. Não desesperado, porque não foi uma falta de desabastecimento. Estava abastecido o mercado, só que estava mais caro. E ele conseguiu comprar mais barato. Ele era pequeno, a matéria-prima dele sobrou, por mais tempo que a do Uhum. concorrente. Quando todo mundo teve que fazer uma nova compra, ele ainda tinha. Ele usou esse argumento para entrar em clientes novos. Lógico, depois do primeiro ciclo de vendas ali, que é uma venda recorrente, ele teve que reajustar o preço. Só que concorda que ele demorou muito mais para reajustar o preço dele? Né? Então ele conseguiu, por exemplo, eu vou vender para o Felipe. Felipe, ó, tá aqui meu preço é esse. Aí o Felipe, pô, mas o seu concorrente está vendendo a tanto. Não, mas é que eu tenho uma compra aqui de matéria-prima mais, né, do Mas em lote conta. antigo, Uhum. etc. Tal. Não, tá bom. Aí comecei a comprar com o Felipe. Aí o Felipe comprou um mês comigo, 2 meses, 3 meses. Quando o meu estoque acabou, o mercado já superou sabe, essa mudança. Os preços novos já estão sendo praticados. Então, quando eu for passar um aumento para o Felipe, ele não vai sentir tanta dor, porque o mercado inteiro já passou o aumento. Entende? Então, olha como Uhum.
essa sacada dele, pô, foi Foi uma importante. Ele oportunidade. viu que ia ter uma movimentação ali, ele investiu, e é um risco, né? Ele poderia ter investido ali, depois ter voltado atrás, não sei. Ou o mercado ter parado, enfim, podia ter acontecido mil coisas. Mas ele viu e falou, pô, eu tenho uma oportunidade aqui de, eu sou pequeno, fazer um aporte maior aqui, pegar uma matéria-prima, segurar ela para mim, quando meus concorrentes começarem a ficar com um preço maior, eu entro no mercado oferecendo meu mais barato, pego os clientes para mim e depois gradativamente eu vou ajustando o preço. Pô, bate sacado. É uma oportunidade. Não, e eu já Oportunidade. vou até entregar uma dica extra em cima disso que você falou. Bom, a briga é Brasil e Estados Unidos. E os outros países? Né? Então, a dica extra seria assim: se você importa algum produto, você será que não tem uma oportunidade de importar de um outro país? Né? Né? Será que tem algum outro lugar que você consegue agora um valor mais em conta do que 50% de aumento? Uhum. Né? De repente é 20% de aumento. Você já superou 30%. É. Né? Então, vejam. Acho que o empresário tem um pouco disso, né? Olhar, não olha como um problema, né? Ele olha como uma solução, olha como uma oportunidade. Ah, Sempre vai ter alguém que vai olhar a situação como um problema, enfim, e sempre vai é, ter e não ter, alguém que vai olhar e não como ter medo de abrir porta para outros mercados, né? é, Então, pô, quantos clientes a gente atende aí que o cara vai lá na China buscar um equipamento? Galera, e equipamento top de linha, coisa, sabe? Coisa aham, boa, coisa que o cara tá ganhando dinheiro com isso. Então, assim, a gente imagina que o mundo sendo comprado dos Estados Unidos ou de alguma coisa da Europa ali não presta. Cara, muito pelo contrário. pelo A contrário. China tá com, tem um polo industrial muito forte de equipamento industrial no geral, né? De maquinário em geral, que muita gente não imagina. Às Verdade. vezes a gente conversa num tom mais natural, assim, com alguns empresários que sabem o que está acontecendo, mas tem uma galera, eu ouso dizer assim que 70% né, das pessoas, dos clientes que a gente atende assim, só faz comércio nacional, mas Com por falta de produto. conhecimento, não é de oportunidade, né? E assim, não é só equipamento, pô, a gente tem gente que traz, sei lá, pincel, né? Não teve o É caso do verdade. cara lá, traz pincel, traz equipamento não equipamento, né? Mas itens para pintura de casa, A material de matéria-prima ali dele, ele construção. traz de fora. Exatamente. Então, assim, tem muito mercado. E um mercado competitivo, né? E talvez essa situação seja só para aquele empresário acordar e parar de ter só um fornecedor só de um produto. É Se você verdade. só tem um fornecedor do produto X, meu, você tá sujeito a, Você é a refém qualquer. dele. Você é refém dele, É, exatamente. Né? Você tem que ter mais de um fornecedor. E de repente ter um fornecedor aqui no Brasil e um fornecedor fora. é. Né? Talvez essa situação toda tá gerando uma oportunidade para você. Né? Abre os olhos e comece a enxergar outros caminhos. Tá Assim, bom? a gente costuma brincar que o destino ele coloca uma porta na sua frente. Se você vai abrir, cara, aí é problema seu. Aí É, se mexe, né? Se coça. Vai lá, pega perfeito. na maçaneta e abre você. Então, E nessa linha de oportunidade, vou trazer o tópico 4, tá, né? Renovação de portfólio, renovação de produtos. E eu vou tá, trazer já um boa. exemplo, né? Na pandemia, tem muitas empresas, né, de costura que fabricava roupa e começou a fazer máscara, Ah, é verdade. entendeu? Então, nesse momento, nesse contexto, né, que eu estou introduzindo aqui, de repente, a sua fábrica, o seu time, a sua produção consegue produzir outros produtos e você está perdendo uma oportunidade. Então, de repente, se a sua matéria-prima vai ser taxada. Será que você não consegue produzir outra coisa? Outra coisa que tem uma aceitação também legal no mercado. Abrir o seu leque de produtos, né? Então, acho que essa é a dica agora. É, comece a olhar para dentro de casa. Você consegue atender um outro segmento? Né? E não precisa ser longe do seu segmento, né? Não precisa ser, pô, eu faço máscara e agora eu vou fazer entrega de, sabe, matéria-prima com caminhão. Não, não é, a ideia não é essa, é usar o que você já tem, né, de bom e mudar um pouco o segmento. A gente Sim. teve um cliente que na época da pandemia, ele fazia grandes projetos assim para Petrobras, Braskem, de caldeiraria, enfim, né? Quando deu a pandemia, mesma coisa, muita gente fechou, tal, parando. E aí ele encontrou uma oportunidade. Ele fez um projeto junto com uma equipe dele lá para fazer aquelas cabines. Era bem comum comum não, né? Assim, mas se tornou comum durante a pandemia. Cabines de. Não é higienização, como fala? Tipo Esterilização? isolação, alguma coisa Não, assim? não. Eram jatos
de algum produto químico, você entrava dentro de uma cabine, você entrava, né, de fato dentro Ah, dela, ela tá. fazia uma, é como se fosse Tipo, uma, jogava um álcool ali e tal. não era um álcool, mas assim, era um produto que acho que tinha algum órgão que tava falando, olha, isso aqui realmente mata o vírus né, do Eu acho que Covid e tinha até tal. quando alguns funcionários, né, de hospital tinham que passar por isso também, Isso, né? exatamente. Aí ele conseguiu, aí ele desenvolveu um projeto assim, cara, foi um projeto bullet assim muito, muito rápido, muito bom, porque ele conseguiu o projeto, desenvolveu o projeto com a equipe em assim, 2 meses. No terceiro mês ele já tinha um pedido da Sabesp Olha que legal. e, cara, foi assim muito rápido. Pô, já ganhou uma grana, mas mais importante que fazer dinheiro é assim não deixar a máquina parar. Né? Ele não parou o negócio dele porque deu a pandemia, cruzou os braços, sentou e chorou. Não, pô, beleza, deu a pandemia, tá. O que que o mercado precisa? Qual que é a demanda? O que eu consigo me adequar aqui? Pô, o cara fez uma cabine, mandava entregar, colocava lá no pessoal. Só tinha que abastecer com um produto, que eu não vou lembrar o nome do produto, mas tipo assim, como se fosse um Uhum. álcool, borrifado assim, né, com água, sei lá. Um desinfetante, né? Alguma coisa. Eu não lembro exatamente qual que era a fórmula química, mas assim, durante um tempo foi aprovado, assim, que realmente matava e tal. Cara, ele conseguiu. Sabe? Até o negócio estabilizar, ele conseguiu tirar uns pedidos, não mandou o funcionário embora, sabe? Ele conseguiu estabilizar ali, pô, estabilizou o mercado, voltou para a linha de produção dele, sabe? Legal. Então, De novo, uma uma oportunidade. Uma oportunidade. crise meio da oportunidade, né? É, E a última dica, Fê? tá. A última dica é que você até comentou no início, né? De estar perto dos seus fornecedores, É. perto dos seus parceiros, aquele bom network. Uhum. Em épocas de crises, né? Você descobre, às vezes, até amigos. Verdade. Né? Então, eu acho que nesse Na momento, pandemia tinha gente até conversando com a esposa, com o marido. tá vendo? Olha que loucura, o que que uma crise não faz? Então, então nesse momento, sai do seu escritório, né? Você só conversa com o seu fornecedor por ligação, né? Pelo Meeting, pelo Teams. Meu, vai lá. Eu acho que esse é o momento de você ir lá no seu fornecedor. É. Vai lá conhecer. Vai trocar uma ideia, vai conversar, vai estar perto, Vai pedir né? ajuda, na verdade, né? Vai falar, cara, Em me português, ajuda. claro. Cria Vamos, um vamos, grupo no WhatsApp com ele. Cara, vamos, tudo que você ficar sabendo, me avisa aqui. transparência total. Porque assim, ó, o fornecedor, Ele precisa de você. exatamente, é uma relação mútua ali. Então, se o seu comprador aí, ele é amiguinho do seu fornecedor, não coloca mais pedido no sistema, pede no WhatsApp, velho, pode parar, cara. Manda o comprador embora, troca de fornecedor, faz um bid aí e se coça, cara. Porque assim, comprar bem sempre precisa ser, sabe, top 3 ações dentro da sua empresa, cara. Comprar bem, sabe, É uma das regras do jogo. não pode, cara. Então, assim, quando a gente fala de você estar perto do seu fornecedor, não é que você tem que ser amigo dele, tá, cara? Não é isso, mas assim, é de você estar em cima dele e falar, cara, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você me dê desconto, eu preciso que você me dê um produto melhor, mais rápido, ou, sabe, com melhor prazo, qualquer Uhum. coisa. Assim, é Agora é você hora de tá. negociar, de estar perto. Exatamente, porque assim, você morrer abraçado com o seu fornecedor, ninguém vai se beneficiar disso não, cara. Então, porque assim, do outro lado, é uma empresa também. Então, ele também tá brigando pelo dele. Ele também quer a margem dele, sabe? Então, cara, eu vi uma frase do Mark Cuban. Empreender é o esporte mais competitivo do mundo, cara. E assim, é o tempo inteiro, cara. Você tem que estar de olho em todas as frentes. E aí, o que o Felipe falou, você tem que estar perto do seu fornecedor nesse sentido. De, cara, olha o cenário que a gente tá passando aqui. E aí, o que que a gente vai fazer? Não, você precisa me ajudar, cara, senão eu vou ter que trocar você. E coloca pressão no cara, sabe? Porque ele vai fazer a mesma coisa com os fornecedores dele, pode ter certeza. Entendeu? Então, e os seus clientes vão fazer a mesma coisa com você, sabe? Então, seja adulto, não Agora, tenha, não tenha conversa. Uma coisa que me incomoda muito, cara, é quando a gente tá no cliente, aí chega um fornecedor desse cliente, aí traz caneca, traz caderno, traz um vinho e dá tapinha nas costas e parabeniza e tal, e dá uma carta de aumento. Porra, cara. Isso me dá uma revolta, cara. Pô, sabe, seja homem, cara. Seja, sabe, tenha a hombridade sabe, de se sentar e ter uma conversa dura com o cara. Falar assim, olha, o mercado não tá legal. Não fica dando tapinha nas costas, sabe? Passando seja vaselina transparente, no problema, né? Pra não falar outra coisa. Uhum. Pô, tem que ser adulto, cara. Tem que ser frio, tem que ser, sabe, firme ali com suas negociações. E se tá bom ou não tá, cara, vou trocar. Eu acho que também fico muito incomodado quando a gente vê o cliente ali com dó de trocar fornecedor.
Pô, mas esse cara tá comigo desde o início. E daí? E daí que ele tá com você desde o início? Assim, as mesmas ferramentas que te fez chegar até onde você tá, não vai ser as mesmas ferramentas que te levarão pro próximo passo. É, exato. Entendeu? Você não E dá pra usar as mesmas estratégias, as mesmas ferramentas. Vai chegar uma hora que elas vão caducar, que é, elas não vão ser mais o suficiente, né? Principalmente em épocas de crise, em épocas de atualização, né? A gente tá falando de IA, de internet. O mundo muda, as coisas estão mudando. E se você não mudar a sua mente, a forma que você trabalha, como você gerencia, é, você vai ficar ultrapassado, é certo? verdade, verdade. Certo? Eu acho que assim, todo equipamento, o dia seguinte ele deprecia. É, tirou da loja, Ele tá valendo. deprecia. Agora, o ser humano não. O ser humano ele tem a oportunidade de melhorar no dia seguinte, né? Agora, se você não faz nada, você não tá igual. Você tá depreciando também, É, né? verdade. Bom, então, um resumão, né? Então, até vou pegar aqui na minha cola, né? A dica zero. Reserva de emergência, Uhum. Caixa? caixa. Mapeia os seus fornecedores, mapeia os seus produtos, vê se você está nessa lista de que pode ser afetado nesse momento de crise. Olha para o seu contrato, vê se você tem uma proteção ali, né? Algo que te proteja nesse momento. Estoque inteligente, um estoque tático nesse momento. Se você pode comprar mais nesse momento com um preço melhor. Renovação de portfólio. De repente você tem algum produto que você pode melhorar, desenvolver ou criar um novo produto com o que você já tem. É. E, por fim, né, tá perto dos seus fornecedores. E eu daria mais uma dica bônus. Bora. Espere sempre o pior. Boa. Cara, espere sempre o pior, porque aí você não vai ser pego de surpresa. Cara, a gente sempre bate nessa tecla. Não fica romantizando empreender, cara. Não, porque vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo, cara. Não vai. Se você não se preparar, as coisas vão dar errado. Então, se você não tiver de olho nos números, as coisas vão dar errado. Se você negligenciar o seu financeiro, as coisas vão dar errado. Negligencia o seu comercial, as coisas vão dar errado, sabe? Então, espere o pior. Espere o pior das pessoas, espere o pior do seu fornecedor. Sabe? Parece, não, assim, parece macabro, parece Não, triste. mas eu entendi. O que ele tá dizendo assim, esteja sempre atento. Não baixe a guarda, Exato, cara. né? Com olhar vigiante. Né? Não, assim, não baixe a guarda. É, Não baixe a guarda, porque qualquer coisa pode acontecer. você gosta de ficar enfeitando os meus termos, né? Eu falo, vai dar errado, cara. Não baixa agora. Não baixe a guarda. Foi bom. Dependendo. Assim, o empresário que tá assistindo, se você gostou do espera o pior, beleza. Se não, não baixe a guarda. É. Não, porque, agora falando sério, pessoal, porque assim, não dá pra você brincar de empreender. É muito caro, cara. É muito risco que se corre dentro do Brasil, é muito imposto. As taxas são altas, o risco do Brasil é absurdo, sabe? Então não dá pra você. A gente fala isso porque assim, a gente tá passando, né, dentro de várias empresas aí ao longo do tempo e a gente fica muito triste quando a gente passa em algum lugar e vê que, pô, a gente vai prospectar esse cliente aqui e ele não deu tempo, ele já fechou antes. Pô, é muito triste, cara, porque ali dentro tinha um empresário, uma empresária, uma pessoa que estava sonhando, tinha funcionários, tinha pais e mães de família, Famílias. tinha sonhos, sabe? Tinha, sabe, vontade de crescer. E aí, quando você olha um pouco mais perto porque fechou, geralmente é por falta de levar a sério mesmo, sabe? De não correr atrás de informação, sabe? De falar, pô, eu não sabia. Pô, não sabia, cara, essa informação. Essa frase a gente não aceita mais, cara. Sabe? Pô, pergunta, vai atrás, chat GPT, YouTube, Google, qualquer coisa, cara. Sabe? Não, é por isso que a gente fala, não brinca de empreender, cara. Você vai perder muito dinheiro, você vai se estressar e vai falar mal de empreender ainda. Não, empreender é pra quem tem dinheiro, Olha os empreender é pra traumas quem. aí. Entendeu? Vai levantar traumas e vai espalhar isso por aí. Então, assim, não brinca de empreender. Eu acho que esse que é o recado. Isso aí, tá bom? Eu acho que pra fechar, em épocas de crise, sempre vai ter oportunidade. Sempre, Sempre vai ter alguém que vai ganhar mais dinheiro com isso. sempre. E vai ter sempre aquele que vai quebrar. Vai ter aquele que vai perder mais dinheiro com essa oportunidade, né? Então, assim, decida qual lado você quer ficar, né? Veja sempre como uma oportunidade. E tá com dúvida? Chama a gente na Chama consultoria. PC. Certo, Fê? É isso aí. Bom, para quem quiser comprar um pouquinho mais do nosso trabalho, nossas redes sociais estão todas nas descrições aí. Então, Instagram, YouTube,
Spotify, Escolhe uma, a gente vai estar lá. TikTok. Tem mais alguma? Google. Escolhe uma. Escolhe uma. Você vai achar. Escolhe uma, a gente vai estar Você lá. vai achar. O podcast sempre nessa linha de, cara, não consigo contratar uma consultoria. Cara, senta aí, assiste um pouquinho. Às vezes a gente dá dica aqui de uma ferramenta que é legal pra você. É Né? A verdade. gente traz um convidado que, pô, te dá um insight. Às vezes não consegue contratar um advogado. Pô, assiste aí, cara. Tem episódio com advogados aí, nossa, aí que, pô, dá dicas assim do dia a dia, não é nada, não é juridiquês, sabe? Então, pô, às vezes você precisa de uma dica de marketing. Pô, tem episódio legal aí com o pessoal do Grupo Liceu, a Denise, o Lucas, deram aula aí pra gente aí. Então é isso, cara. O podcast ele é uma fonte de conhecimento grátis de quem já passou pelos problemas, de quem já resolveu e tá ensinando, cara. Sabe? Quer mais o quê? Pô, pelo amor de Deus. É isso aí. Seu próximo passo tá atrás de um conhecimento que você ainda não sabe. Boa. O Boa? Fê tá profundo hoje. É isso aí, galera. Até o próximo episódio. Obrigado. Grande abraço. Tchau, tchau.